E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje vamos começar o primeiro assunto, que é vida. O que é vida? O que é que eu posso considerar como ser vivo? Interessante, né? Essa discussão ela vem há séculos e até hoje ela não é uma certeza absoluta para os humanos. Estão prontos para a aula de hoje? Vamos lá. Então, o que é vida, né? Hoje em dia, vários indivíduos que faz parte da nossa vida tentam ser classificados porque não há uma definição clara de o que é a vida. Por exemplo, os vírus, eles são teoricamente marcados como indivíduos não vivos, ou seja, são entidades metabólicas, são entidades permanentes, são indivíduos que não podem ser considerados vivos dependendo do conceito que você usa. François Jacob diz que tudo que metaboliza, constrói, destrói novas substâncias e acaba construindo e se reproduzindo é considerado um ser vivo. Já Chauvin diz que todo ser vivo só pode ser considerado assim se vier de uma célula pré-existente e autorreprodutiva. Então aí nós começamos a ter nossas indagações. Eu já uso essa última característica para classificar os vírus. E aí eu abro uma outra polêmica. Se é assim, eu posso considerar um embrião de dias um ser vivo? O aborto seria um assassinato? É um crime? Então essas discussões elas permeiam muitas vezes os campos jurídicos e nós ainda não temos biologicamente uma classificação clara sobre esse fato. O que nós sabemos, né, é que os seres vivos eles são compostos por uma matéria pré-determinada, que nós chamamos de chomps, né? Carbono, hidrogênio, fosfato, enxofre, iodo, nitrogênio, são substâncias que são necessárias para compor os seres vivos. Ou seja, basicamente, né, o carbono talvez seja uma das matérias mais recorrentes em todos os seres vivos. E nós temos outros minerais, outras matérias inorgânicas que quando se juntam são capazes de compor esses seres vivos. Mas o que é mais interessante dentro dos seres vivos é a tentativa permanente de ficar vivo. E, exatamente, né? Os seres vivos, eles sempre procuram um processo de equilíbrio para permanecer vivo. E esse processo de equilíbrio eu chamo de homeostase. A palavra homeostase significa permanecer o mesmo. Ou seja, constantemente, dia após dia, todo ser vivo vai procurar o equilíbrio. Ele vai procurar manter, dar manutenção, continuar com todas as suas tarefas diárias constantes. Se eu tenho um animal homeotérmico, como aves e mamíferos, eu vou ter uma luta diária para permanecer com a temperatura constante. Se eu tenho um processo digestivo, eu vou lutar dia a dia para manter aquela digestão no horário, num período suficientemente razoável para que eu continue me nutrindo constantemente. Se eu tenho a quebra de açúcar e a fabricação de energia, eu tenho que manter todas as minhas taxas corporais ligadas a esse açúcar constante, como liberação de insulina, glucagon, formação de glicogênio, taxa de glicólise no sangue para que eu possa ter uma taxa constante. Se eu tenho uma taxa de água que vai variar com a idade constante, eu tenho que estar todo o tempo me preocupando se essa taxa de água está excessiva demais, se ela não está faltando, e aí eu vou promover naquele indivíduo sede, vou promover micção, vou promover suor, para que aquele indivíduo nunca esteja muito tempo, né, hipertônico ou hipotônico. Ou seja,
todas as minhas funções corporais tendem a ser reguladas e mantidas pelos processos homeostásicos. Essa homeostase, popularmente, ela é chamada de metabolismo, né? O que é o metabolismo? É exatamente a capacidade daquele indivíduo de se desenvolver. Opa, mas eu vou me desenvolver mantendo as minhas funções, o que? Homeostásicas, constantes. Dentro dessa visão metabólica, eu vou ter dois grandes grupos, né? Eu vou ter os autotrófos, que fazem fotossíntese e quimiossíntese, tá? E eu vou ter os indivíduos heterotrófos, que fazem processos de respiração celular e fermentação. O autotrófico, ele consegue metabolicamente manter a sua homeostase fabricando o seu próprio alimento, e os indivíduos heterotrófos, eles não conseguem fabricar seu próprio alimento, então o seu metabolismo e a sua homeostase dependem de uma alimentação externa, então elas vão trabalhar num ritmo diferente. E esse metabolismo, basicamente, né, dentro dele eu vou ter duas categorias, né? As categorias de anabolismo e as categorias de catabolismo, né? Então, no meu dia a dia, eu vou ter as catabólises e as anabólises. O que é o catabolismo, né? Catálise vem aí da palavra erguer. Então, o catabolismo é a capacidade do corpo de quebrar substâncias. Ou seja, é um processo exógeno. Então eu vou pegar uma substância e vou fragmentar essa substância. Isso é clássico. Talvez o exemplo mais clássico do catabolismo seja o processo digestivo, né? Eu pego ali uma carne de gado, uma carne de frango, uma carne de peixe, que é uma proteína, e essa proteína é uma proteína enorme. Eu pego ali um amido do arroz, ou amido de milho, e ela é uma molécula enorme, ela é um polímero de glicose. A carne é um polímero de aminoácido, tá? Então o que é que teu corpo tem que fazer no processo digestivo? Ele tem que catabolizar o alimento. Eu vou ter que pegar aquela molécula de proteína com moléculas enormes e vou ter que passar pelo processo digestivo do estômago e do intestino, fragmentar e transformar aquilo em unidades monoméricas, que são os aminoácidos. Eu vou pegar aquele amido do arroz, passar pelos processos digestivos da boca e do intestino delgado e transformar aquilo em glicose, ou seja, eu vou ter que quebrar. Então a catabólise, o catabolismo é essencial para o processo metabólico. Porque só assim um indivíduo, por exemplo, heterótrofo, ele consegue comer uma comida externa, um alimento externo, e pegar esse alimento e transformar em unidades monoméricas para que ele possa reconstruir. E aonde é que ele vai reconstruir? No anabolismo. Já no processo anabólico, eu vou ter uma reação endotérmica, aonde eu vou pegar substâncias monoméricas, né, e vou rearranjá-las para fabricar uma substância mais complexa, uma substância mais elaborada. Então, se eu estou precisando, por exemplo, de uma queratina, de uma dentina, de uma determinada proteína, como por exemplo a fabricação de um hormônio como a adrenalina, a melatonina, o que é que eu faço? Eu pego um determinado alimento, catabolizo aquele alimento, fragmento aquele alimento em unidades menores e depois eu rearranjo aquele alimento na composição, na fórmula que eu quero, ou seja, eu anabolizo aquele alimento e reconstruo o que eu quero. A partir daí, eu posso, dentro do corpo do ser humano, manter as minhas homeostases. Então, se eu tenho um bom metabolismo, uma boa nutrição, por exemplo, eu consigo manter a homeostase do cabelo, da pele, da respiração, de todas as outras funções. O quê? Porque eu tenho os nutrientes que passaram por processos catabólicos e anabólicos. Assim, as minhas células, elas claramente estão aí liberadas para fazer o seu desenvolvimento, né? O seu crescimento.
E aí, celularmente, eu tenho dois tipos de crescimento celular que o ser humano pode passar, né? Que o animal pode passar, que são as hipertrofias, que na verdade são crescimentos volumétricos, né? A partir do momento que eu tenho uma hipertrofia, eu vou ter um volume do citoplasma celular. E eu tenho as hiperplasias. O que é que são as hiperplasias? São as divisões celulares, os aumentos celulares por mitose. Por exemplo, câncer é um exemplo de hiperplasia, né? Um grupo determinado de células começa a se dividir mitodicamente errado e forma ali um tumor. Tá? Então, geralmente, as células vegetais, elas optam por hipertrofia. E as células animais, elas optam por hiperplasia. Mas, olha que interessante, as células musculares e nervosas do ser humano e dos animais também conseguem fazer hipertrofia. Não é o que acontece quando você vai malhar numa academia? Pessoas que vão malhar na academia, logo nas primeiras semanas, elas alegam logo que aumentaram o volume muscular, mas elas não aumentaram hiperplasicamente, elas não têm ganho de massa muscular, e sim de volume citoplasmático. Por isso que a perninha ali, o braço aumentou 2 centímetros, inchou o citoplasma. Aí no dia que ela para, também desincha fácil. Só vai ter hiperplasia muscular com anos de malhação, que você vai realmente ter um aumento da massa muscular. E dentro desse desenvolvimento hiperplásico, por exemplo, eu tenho aí o foco da reprodução, né? O que é que os seres vivos fazem no processo reprodutivo? Eles tentam tirar cópias de si mesmo. Ora, se eu tiro uma cópia de mim mesmo, eu tenho que copiar o quê? Células. Então, a mitose seria hiperplasticamente a melhor maneira de tirar uma cópia minha. E isso eu generalizo como uma reprodução assexuada. Eu faço uma cópia fiel de um indivíduo que eu copiei celularmente. Mas, ao longo do tempo, os animais viram que cópias fiéis não era interessante, e aí eu passei a desenvolver um outro tipo de divisão celular, né? Aonde ela é uma divisão reducional, aonde eu não copio mais aquela célula totalmente, eu faço aí um jogo de cartas, um jogo de embaralhamento, que a gente vai ver futuramente, chamado crossing over, e aí eu promovo um processo chamado meiose, e aí eu generalizo como reprodução sexuada. Eu pego o material genético de um indivíduo, pego de outro indivíduo, junto e formo um indivíduo completo. Por quê? Porque antes as células desse animal se dividiu reducionalmente com o embaralhamento de DNA, permitindo que eles se juntassem futuramente. Então eu tenho aí a reprodução sexuada, escolhendo um processo reducional meiótico, e eu tenho aí a reprodução assexuada, escolhendo a hiperplasia, a divisão celular normal chamada mitose. Esses animais, ao longo do tempo, podem ou não desenvolver adaptações, ou seja, a tentativa, nós vamos, ver aí nos pensamentos darwinianos, a adaptação do indivíduo ao meio, lamarckista, o indivíduo entende o meio e tenta sobreviver naquele meio. Nós temos, teoricamente, nessas capacidades inerentes, o sistema imunitário é um desses, ou pode ser que a gente não escolha esse processo, Nós temos aí as adaptações individuais, são aquelas inerentes, que o indivíduo passa porque ele conviveu com aquilo, tá certo? Isso aí não envolve o DNA, não é passado de pai para filho, não é. Eu, quando sou exposto a determinadas situações, eu acabo aprendendo corporalmente a me adaptar àquilo, e eu tenho as adaptações evolutivas, que são aquelas que acabam marcando o DNA, adquirindo-se no DNA, e aí sim eu vou conseguir passar de pai para filho. Nisso eu formo basicamente em 2 grupos celulares. Eu tenho aí, como você pode ver, as células procarióticas, que são células mais simples, menos evoluídas,
que não tem núcleo, o DNA fica espalhado no citoplasma, e eu tenho aquelas células eucarióticas, células mais complexas, que tem núcleo, uma região especializada para guardar o DNA, guarda mais material genético, esse material genético pode ser mais complexo. Dessas procarióticas eu vou dar origem, eu vou manter nas bactérias, e as eucarióticas eu vou estar aí gerando o grupo dos protozoários, fungos, plantas e animais. Então nós temos aí a organização dos seres vivos, que nós vamos ver estudar melhor quando a gente for ver o assunto de ecologia, e essa organização nada mais é taxonomicamente um aumento de complexidade da visão de um ser vivo. Por exemplo, quando eu pego várias células iguais, eu formo tecidos. E quando eu pego esses tecidos e junto, eu consigo formar a partir desses tecidos órgãos. Quando eu junto esses órgãos, eu acabo conseguindo formar sistemas. E a união dos sistemas acaba conseguindo fabricar um organismo. Quando eu junto vários organismos da mesma espécie, ao mesmo tempo geológico, na mesma área, eu formo aí uma população. E quando eu junto várias populações, também no mesmo tempo geológico, só que numa área maior, eu formo as comunidades. Quando essas comunidades bióticas com vida começam a interagir com fatores abióticos, sem vida, únicos, eu formo os ecossistemas. E quando esses ecossistemas se juntam, formam aí a biosfera. Então, a partir de agora, nós vamos começar a desvendar os mistérios da biologia. Bem, gente, eu agradeço a atenção de vocês. Essa foi nossa primeira aula sobre os seres vivos e a partir de agora nós vamos trabalhar biologicamente e tentar compreender esses seres vivos.